Imagine só viver lá nos anos 2000. Se você quisesse tirar uma fotografia, você precisava carregar uma câmera com você. Os celulares com câmera ainda eram uma novidade e os smartphones como a gente conhece hoje em dia ainda nem existiam, nem era uma realidade. E aí a Casio, a gigante dos relógios e calculadoras, simplesmente resolveu colocar uma câmera no seu pulso. E não era conceito, protótipo ou uma ideia futurista que ficou só no papel. Esse relógio realmente existiu, foi vendido e você conseguia apontar para alguma coisa, tirar uma foto e ver o resultado ali mesmo, na tela do relógio. Hoje em dia, com tanta tecnologia no pulso e também no nosso bolso, talvez nem pareça tão absurdo o que esse relógio fez lá em 2000. Só que nós estamos falando de mais de 25 anos atrás. E a própria Casio classifica esse relógio, o WQV1, como o primeiro relógio de pulso do mundo equipado com uma câmera digital. E quanto mais eu fui pesquisando sobre esse relógio, mas eu percebi que essa história é muito mais interessante do que simplesmente colocar uma câmera dentro de um Casio. E eu acho que você já percebeu que aqui nesse canal nós falamos de relógio. Listas, relógios até tantos reais, vou mostrar minha coleção futuramente. Enfim, também tem assuntos como esse aqui de curiosidades que eu particularmente acho muito interessante. Então se você também gosta, deixa o like, se inscreve aí se você foi com a minha cara, foi com o jeito que eu me comunico, tá? Tô sempre tentando melhorar, faça parte da comunidade e bora pro conteúdo. O WQV1, também chamado de Wrist Camera, eu acho que é assim que pronuncia, eu preciso urgentemente fazer um curso de inglês, foi anunciado no início dos anos 2000 e foi lançado comercialmente oficialmente em junho daquele mesmo ano. E olhando hoje, ele realmente parece uma coisa saída daqueles filmes antigos que tentavam imaginar como seria o futuro. A câmera ficava na parte superior do relógio e a própria tela funcionava como visor. Então você apontava o pulso, conseguia ter uma ideia do enquadramento e tirava foto. E tem uma coisa interessante aqui, a intenção não parecia simplesmente colocar uma função aleatória de câmera aqui no pulso só para chamar a atenção não. A própria Casio, quando conta a história desse modelo, ela fala da ideia de criar dispositivos de informação para o pulso que iam além da função de só mostrar as horas. E quando você olha para o que a empresa estava fazendo naquela época, isso começa a fazer bastante sentido. Naquela época, definitivamente, a Casio estava experimentando muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal, pesquisando para esse vídeo, é que a própria Casio mantém no site dela uma espécie de memorial. Uma linha do tempo mostrando várias tecnologias e relógios importantes da história da marca. E quando justamente você chega ali no ano 2000, o nosso WQV1, que estamos falando aqui no vídeo, não está sozinho. Poucos meses antes, em março, a Casio tinha lançado esse outro relógio, o WMP1 Wrist Audio Player. E pode até parecer que ele só controlava as músicas como os relógios inteligentes que nós temos hoje fazem, mas não. Ele era o MP3 Player. Você transferia as músicas de um computador para o relógio através de USB e carregava as músicas literalmente no seu pulso. Ele tinha 32 MB e no modo de menor qualidade conseguia armazenar aproximadamente 1 hora de áudio. E adivinha só, a Casio também apresenta esse modelo como o primeiro relógio de pulso do mundo a ser equipado com a tecnologia MP3. Olha só que empresa exibida. Eu acho interessante olhar para o WQV1 dentro desse contexto. A Casio estava realmente experimentando maneiras de colocar no relógio funções que naquela época normalmente pertenciam a outros aparelhos. Mas voltando para nossa câmera de pulso aqui, que é o assunto central do vídeo, uma pergunta que não quer calar é: será que as fotos realmente prestavam? É claro que para os padrões atuais dá para dizer que não, mas é nesse ponto aqui que esse relógio começa a ficar ainda mais interessante. O WQV1 fotografava em preto e branco. Ele tinha um pequeno sensor CMOS e a tela também era monocromática, com 16 tons de cinza. E dentro dele havia incríveis 1 MB de memória de armazenamento. Só que com o tamanho minúsculo das imagens, esse armazenamento era o suficiente para guardar até 100 fotos. E pesquisando para o vídeo, eu encontrei esse site que diz mostrar imagens originais do relógio. Bem interessante, você consegue ter uma noção do tamanho, da qualidade para a época, dá até uma nostalgia quando você olha para elas. Achei bem interessante. As imagens parecem ser reais, tem vídeos e fotografias em sites, no YouTube. Também achei legal trazer no vídeo aqui para ilustrar. E no contexto dessas imagens do site, que eu acabei de te mostrar, parece que as imagens foram tiradas de algum tipo de parque de diversão na sessão de terror. Ou era isso, ou a vizinhança do dono do relógio era muito estranha. E como já falamos aqui, as fotos da época, comparadas a hoje, são muito ruins. Essa é a grande verdade. Só que eu acho meio válido considerar a qualidade quando a gente fala de um assunto, trata de um assunto como esse, que é a nostalgia. Nós estamos falando de um relógio dos anos 2000, é algo surreal até. Vale lembrar também que você conseguia visualizar as imagens no pulso ali já, não era tirar e você só conseguia ver através de outro dispositivo não, você já conseguia visualizar na tela do relógio. Inclusive isso na época chamou a atenção de verdade. Uma reportagem do The Guardian, feita lá em janeiro de 2000, já destacava justamente o relógio da Casio, com a tela funcionando como visor e a possibilidade de armazenar até 100 imagens. Só que depois de trazer todas essas informações, curiosidades, imagens aparecendo na tela e tudo mais, pode surgir naturalmente uma dúvida que é: como que fazia para tirar essas imagens
do relógio. Hoje a resposta seria Bluetooth, nuvem, Wi-Fi, aplicativo próprio, enfim. Só que no caso do WQV1, a resposta é infravermelho. O relógio conseguia transmitir as imagens para o computador usando o sistema de comunicação da Casio e também conseguia enviar dados diretamente para outro wrist camera. Ou seja, se você e seu amigo tivessem o mesmo relógio, naquela época vocês conseguiriam compartilhar imagens só encostando um pulso com o outro. Bem parecido com o que a gente fazia na escola para trocar música ali e arquivos naqueles celulares infravermelhos. Era quase um airdrop jurássico, né? Antigaço. E quando eu digo aproximar, era aproximar mesmo. O manual técnico especificava uma distância máxima de comunicação de cerca de 10 centímetros, com transferência de até 115.200 bits por segundo. Para levar as imagens ao computador existia um adaptador infravermelho e o software de conexão da própria Casio. Depois disso, as imagens podiam ser convertidas para formatos como BMP ou JPEG. E tinha até uma função chamada Visual Data Bank, que você conseguia associar uma imagem a informações em texto. Então dava para você fotografar uma pessoa e você associar ela a dados, a informações. Olha que incrível isso lá nos anos 2000. É sensacional. Não era só apertei aqui e saiu uma foto. A Casio estava tentando descobrir o que fazer com a ideia de carregar imagens no pulso. Mas então, ele era um smartwatch, um relógio inteligente ou não? Bom, acho que não dá para chamar o Casio WQV1 de smartwatch, na verdade. Ainda mais a gente comparar porque não recebe WhatsApp, enfim, outras informações e não conecta com o smartphone, até porque na época nem existia smartphone, na verdade. Mas o que a gente precisa lembrar é que é um relógio de mais de 25 anos atrás. E isso tem que ser considerado sim. O que ele fazia, tinha a proposta para fazer ali, já era muito incrível para a época, já era algo muito revolucionário. Inclusive a Casio teve essa ideia nesse relógio que continua muito atual, que é você pegar uma função que é de outro aparelho nativamente ali, naturalmente, e transferir aqui para o pulso. Isso existe até hoje. E a Casio não parou no primeiro modelo. Já em 2001 a linha evoluiu. Primeiro apareceram modelos capazes de capturar imagens coloridas, e depois o WQV10 trouxe fotografia colorida, tela colorida e até zoom digital. E eu acho esse relógio muito legal, não porque ele na época ali substituía uma câmera, vou deixar de usar a câmera para usar o relógio, mas é a audácia da Casio de olhar para aquele relógio e falar assim, e se a gente colocar uma câmera nele? Eu acho isso incrível e é o que para mim torna ele muito legal, até porque é por causa disso que ele virou tema aqui de vídeo no canal. E se você gostou, deixa um like, se inscreve, você já deve perceber que tem uma base para trazer diversos outros conteúdos parecidos. Tem esse, né, como a Casio mesmo diz, o primeiro relógio de pulso equipado com a tecnologia MP3, dá pra gente trazer se você quiser, outras listas, enfim. Se você gostou do jeito que eu falo, se você achou que eu falo rápido, devagar, pode comentar aqui que com certeza eu vou analisar e considerar a sua opinião, tá bom? Então, é isso, deixa um like, se inscreve, espero no próximo vídeo, dê uma conferida aqui nos links aqui de indicações aqui na descrição, que você adquirindo, se você quiser também você ajuda o canal. Tudo certo? É um prazer gravar vídeo pra você e eu tô te esperando no próximo vídeo aqui do canal, hein? Conto com você pra gente crescer essa comunidade aqui no YouTube. Tamo junto. Fui!